por demais usado por todos nós, né? Uma expressão de muita confiança em Deus da parte do profeta Abacuque. Mas não foi assim, de graça, que ele aprendeu a confiar em Deus. Essa expressão foi o suprassumo de muitas orações que ele vinha fazendo a Deus. No mínimo orou 12 anos o profeta Abacuque, inconformado com a injustiça, com a violência, inconformado com a corrupção no governo da época. E ele pedia a providência de Deus para restaurar na nação de Israel os bons tempos que aquela nação tinha vivido em comunhão com Deus, em obediência à palavra. Agora Judá completamente destruída por um governante corrupto e corrompido, e que levou toda a nação a se afastar de Deus. Aquele homem começou a clamar a Deus, pedindo providência de Deus. Por 12 anos ele orou. Mas quando veio a resposta de Deus, não foi exatamente o que ele queria ouvir. Porque Deus não tem compromisso de responder exatamente o que eu estou pedindo. Ele responde o melhor. Ele responde o que ele acha que é certo. E o que é certo mesmo, né? Deus não tem compromisso e dá exatamente o que eu estou pedindo, ou agir do jeito que eu estou cobrando para ele agir na minha vida, ou na vida da nação, ou na vida da igreja. E ele sabe, irmão, e Abacuque foi descobrindo isso. Ele sabe a hora de agir e o método que ele vai usar para trazer a correção, a disciplina, para corrigir o erro e para trazer o seu povo de volta ao leito sadio da doutrina, do ensino, da comunhão com Deus. Quando Deus falou, eu vou consertar essa nação, mas vou fazer através de muito sofrimento. Eu estou atraindo para cá os caldeus. Abacuque, quando ouviu aquilo, não pode ser. Essa nação de Judá está desviada, um povo cruel, ruim, um governo que não presta, mas só vai trazer uma nação pior do que a nossa para castigar a gente. Deus usa o mal, muitas vezes. Deus usa o mal. Deus permite situações ruins. É o método de Deus para promover o bem, para provocar o bem, para trazer o bem. Deus usa o mal. Abacuque, eu não posso concordar com isso. Usar esse povo cruel, uma nação violentíssima, que não respeita velho, nem mulher esgrada, nem criança, passa o trator em cima de todo mundo. E o Senhor está dizendo que vai ouvir a minha oração, trazer justiça, corrigir o povo, usando esse instrumento chamado os caldeus. É exatamente isto. Mas ele foi compreendendo como Deus age, o método de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus trabalhar. E no capítulo 2, versículo 4, Deus fala, olha, você fique descansado, porque em meio à tormenta, às aflições, às dificuldades, às crises que existem, que virão, o justo viverá pela sua fé. Vai sobreviver quem tiver fé. O justo viverá pela sua fé. Tempos semelhantes vivemos hoje, em que sobrevive no meio do desassossego, das aflições, das perturbações, que às vezes nós provocamos, às vezes foi Deus que traz também como castigo. O justo viverá da fé. E Paulo aproveitou muito o texto de Abacuque. Por 3 vezes, Paulo, nos seus escritos, cita Abacuque. 3 capítulos só, mas ele pega muito ensino de Abacuque e faz um nexo, né, com o Novo Testamento a partir disso. Tanto é que Paulo falou essa expressão, o justo viverá da fé. Aquilo não estava sendo original, ele estava pegando um texto que Deus falou com Abacuque. E mais os 2 outros, ele fala a mesma coisa. Mas Paulo copiou exatamente a atitude de Abacuque, no seu viver, na sua postura, na sua conduta. Foi isso que ele fez. Quando Abacuque percebeu mesmo que a gente precisa aprender uma coisa: alegria a despeito das circunstâncias. Homem de Deus, mulher de Deus, crente, gente que tem fé, ele não vive
movido pela circunstância que o cerca. Ele vive movido pela fé. A fé enxerga um pouco mais longe, né? Não vê o imediato, ela vê o amanhã, ela vê o futuro. Ela não está vendo a derrota, está vendo a vitória. A gente sempre prega, por exemplo, que Moisés não viu o deserto, Moisés via Canaã. A gente sempre prega que Davi não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do seu Deus. A fé é exatamente isso que Deus falou com Abacuque. Eu vou restaurar esse povo. Quando Abacuque compreendeu isto, que o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser movido pelas circunstâncias, mas movido pela fé. Viver, não do hoje, do agora, do momento agora, mas pela fé. Ele então teve esse momento dessa feliz expressão. Eu sei que a coisa está ruim e vai piorar, que Deus está falando que vai usar o mal para trazer o bem. Ele falou: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Irmão, esse florescimento, ele é necessário, porque se não florescer, uma árvore florida, folhas, flores, não tem fruto. Ainda que não floresça, não florescendo, não haverá flores. Não havendo flores, não tem fruto. E isso seria o fim. E ele cita três elementos ou alimentos que era a base da economia de Israel. Quando ele fala, ainda que a figueira, né, o figo, fazia parte da base da economia. Não tendo uma boa colheita de figos, seria um fracasso aquele ano. A videira, se não tiver uva, produzir o vinho, que prejuízo. Se não tiver azeitona, né? O azeite. E ele cita mais: se não houver gado, ovelha. Irmão, isso era a base da economia do Israel antigo. Como é a base da economia do Brasil hoje. Imagina o Brasil fracassado no agronegócio. Não chove, não produz soja, não produz milho, não produz feijão, não produz arroz, não tem gado, morre o gado, morre as ovelhas, morre tudo. Aí se o país está ruim, aí que piora mesmo. Porque o agronegócio tem segurado a economia do Brasil, como segurava a economia de Israel. O que está dizendo? Ainda que fracasse, né, a economia nossa, destrua toda a infraestrutura, onde está baseada a nossa vida, ainda que acabe tudo isso que sustenta a nação de pé. Na verdade, ele foi do jeito, por exemplo, que Deus destruiu a infraestrutura do Egito com as 10 pragas, né? Aquilo lá não era só para amolecer o coração de Faraó, não, é para arrasar com a economia do Egito. Deus destruiu a infraestrutura, a base da economia, acabou com o Egito. Aquela nação deve ter custado reerguer-se, né? Depois ainda perde o governo ainda, né? Morre lá no mar. Ele estava percebendo que algo ruim iria acontecer. Mas ele aprendeu e ouviu de Deus: o justo verá pela fé. Então, ainda que mine toda essa base da economia, todos esses produtos importantes que sustentam a nossa sorte, a nossa economia no dia a dia, ainda que isso seja arrasado, contudo, o que eu vou fazer? Muita gente entra em desespero, né? Mas quem tem fé, contudo eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, nós precisamos pegar essa palavra para dizer o seguinte: crente não vive de circunstância, vive da fé. Está ruim hoje, está difícil hoje, você provocou essa ruindade, ou Deus está trabalhando na sua vida, na vida da nação ou da igreja, mas eu estou vendo o amanhã. Quando tem fé, você enxerga um pouco mais longe, né? Nossa alegria nunca pode ser fruto de coisas desta vida, mas fruto da nossa confiança no Senhor. Nossa alegria é o Senhor. Abacuque descobriu que Deus está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, né?
Parece fora de controle, mas não está fora do controle de Deus. Os discípulos levantaram, o mar agitado, onda, Senhor, morremos, perecemos meu fim. Mas para o Senhor não era, né? Calma-te, aquieta-te. Fez-se grande bonança, o Senhor está no controle. Isaías desesperou porque a referência de parentesco, de reinado morreu, o rei Uzias. Aí Deus dá uma visão, Deus assentado no trono, no alto e sublime trono. Morreu o rei, fracassou não sei quem, mas Isaías, olhe para cá, eu estou no trono, eu estou no controle da situação, não desespere. Aliás, eu apareci para te chamar você, para enfrentar essa situação, vai, quem irá por mim? Conhecendo esse Deus, como Abacuque conheceu aqui, como Isaías viu, é muito fácil você viver pela fé, não é? Sabe que Deus não falha, Ele está no controle da situação. Abacuque descobriu que Deus está no controle. A severidade de Deus opera da mesma forma que o bisturi do cirurgião. O bisturi é usado não para ferir, mas para curar. Corta na carne, não corta? Mas não é para ferir, não, é para curar. O bisturi de Deus é assim também, irmão. Na sua vida, na minha vida, na vida da nação. Na vida da nação. Pregava outro dia sobre Gideão. Gideão lá na caverna, né? Lá naquela cova, naquele lagar, naquele buraco. E ele falou para Deus. Quando Deus falou para ele: o Senhor esqueceu, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus esqueceu de nós. Onde está Deus que meus pais ensinou, seus grandes feitos? Mas Deus não era culpado daquilo, não. Era culpado, era a nação que tinha desviado. Às vezes a gente acusa Deus, né? Onde está Deus? Se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio esses males todos, essa desgraça na nação, essa crise. Onde estão os seus feitos? A culpa não era de Deus, não. Deus tinha dito lá anteriormente lá, que a nação não se firmou na verdade, a nação afastou de Deus. Aquilo era consequência do desvio do povo. Irmão, longos anos de afronta a Deus, Deus tem mostrado isso. Longos anos de afronta a Deus traz desgraça para a nação. Problema de ordem pessoal, familiar, longo tempo. E não sei, Abacuque queria uma resposta imediata de Deus, uma solução. Tira esse governo, põe outro e resolve tudo. Deus falou: não é assim não. Não é assim não. Vem muito sofrimento, para depois vir o livramento. Nós queremos uma coisa imediata, né? Mas eu ouvi o pastor Manuel Ferreira uma vez falando na convenção, dando um exemplo para os pastores, né? E é assim que Deus age também, né? Chega uma pessoa com um problema, um casal, alguém, querendo o pastor dar uma solução. Aí você pergunta: há quanto tempo essa situação iniciou, perdurou? Tem uns 10 anos que está essa tribulação. E agora você quer que eu resolva aqui em 5 minutos? Vamos esperar mais uns 10 anos para resolver, né? Levou 10 anos para criar o problema, tem que ter 10 anos para resolver o problema. Não quer dor, não quer sofrer, não. Ó, o bisturi de Deus está aí, não é para ferir, é para curar, mas está. A gente logo quer orar mesmo, está certo, né? A reação natural. Paulo com espinho na carne lá, uma mesa de Satanás, isso não está certo, eu sou crente, apóstolo, pregador do Evangelho. Senhor, tira nada. O espinho vai ficar aí, a minha graça te basta. O justo viverá da fé. Não é do momento agora não, você tem que chegar um pouco mais longe. Eu confio, ainda que, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Mas qual a base para ele falar isto? No versículo 19 ele fala o seguinte: porque o Senhor é a minha força. Aleluia. Não vou alegrar por alegrar não, porque o Senhor é a minha fortaleza.
O Senhor é a minha força e não deixará vacilar os meus pés. Aleluia! Dê uma expressão de fé, de confiança em Deus na crise, irmão. O Senhor é o meu ajudador, é a força da minha vida. O Senhor está comigo e não temerei o que me possa fazer os homens. Isso é uma expressão de fé da parte de quem confia em Deus, né? A Bíblia não está dizendo, por exemplo, irmão, que isso é uma coisa normal, né? Você observa isto. Será que uma pessoa querer fugir, regozijar-se em meio às desgraças, parece um meio de fuga, né? Totalmente descabido da perspectiva das circunstâncias imediatas. A fé em Deus, no entanto, acrescenta um novo ingrediente: olhar para além das aflições, do momento das aflições, e ter uma perspectiva maior de vitória. A fé nos assegura, como assegurou Abacuque, que mesmo quando tudo parece desesperador, nosso Deus onipotente acabará nos restaurando e suprindo nossas necessidades. Não é fuga, não é? Na luta, não é? Está tudo bem, não é fuga, é confiança mesmo, né? É confiança. Parece ser algo fora do normal, né? No meio da luta, da desgraça, do sofrimento, da dor, da aflição, é descabido da perspectiva da circunstância imediata. Mas nós não vivemos desse imediatismo, não. Por isso que o hino diz: a fé canta na tristeza. Mas não é cantar porque está triste, vamos cantar. A pessoa que está triste tem que orar, né? Está alegre, cante. Não, a fé canta na tristeza, é porque está vendo a alegria chegar, a vitória está vindo aí, não é? Está vendo um pouco mais. Quando você vai para Filipenses, Paulo pega um gancho aqui, e ele fala o seguinte: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí ele começa a citar o exemplo dele como Abacuque, né? Ele fala dos irmãos da igreja em Filipos: muito me alegrei quando chegou da parte de vocês uma ajuda substancial para o meu ministério. Eu de fato estava precisando mesmo, não é? Estava carente aqui, precisava de alimento, de roupa, de calçado, de salário, de ajuda. Ninguém me ajudou. Muito me alegrei quando chegou essa ajuda substancial da parte da igreja de Filipe. Mas depois fala: a minha alegria não é porque eu recebi alguma coisa, não. A minha alegria é saber que vocês estão sendo instrumento de Deus. Deus está usando vocês, está dando oportunidade de vocês semear na minha vida, para o bem de vocês. Porque o fruto desse vosso serviço, irmão, quando você faz alguma coisa na obra de Deus, para alguém na igreja, para um pastor, você está fazendo um trabalho que fala: o fruto desse vosso serviço. Aleluia. O fruto desse vosso serviço vai ser recebido como um aroma suave, como um sacrifício agradável e aprazível para Deus. Você faz para alguém, você não vai só alegrar o coração de alguém, você vai alegrar o coração de Deus. É um culto que se presta a Deus. Mas o que Paulo falou, e eu quero pegar, foi que falou: olha gente, a minha alegria não é porque tem uva, tem oliveira, tem vaca, tem boi, né? Não. Quanto a isto, eu vivo pela fé, ele falou. Eu aprendi a viver contente. Quando eu estou humilhado, eu estou contente. Estou exaltado, eu estou contente. Eu tenho, eu estou contente. Não tenho, eu estou contente. Porque eu não vivo de circunstância, nem boas nem ruins, não. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. O mesmo princípio de vida do crente lá do Antigo Testamento, Paulo chamava para si.
Está certo, que eu fiquei muito feliz, não foi por mim, foi por vocês, porque vocês serão altamente recompensados. Deus vai suprir todas as vossas necessidades, Ele falou. E vai suprir, não é que você é crente e merece não, é que vocês fizeram um ato bom, vocês semearam. Porque você não pode chegar para qualquer um e falar, Deus vai suprir a sua necessidade. Às vezes não vai. O sujeito não semeou, como é que vai colher? Mas fique sabendo, esse serviço que vocês estão fazendo aí, além de ser um aroma suave, um sacrifício aprazível a Deus, isso vai trazer bênção para vocês. Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Semeou, vai colher. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, dizia Paulo, é que eu vivo pela fé, né? Qual foi a expressão de Abacuque? Ainda que a figueira, ainda, contudo eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu posso alegrar na dificuldade, na luta, porque o Senhor é a minha força. E Paulo termina esse registro falando o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a mesma expressão de Abacuque, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar luta, posso ter vitória, que eu sou o mesmo servo de Deus, porque não vivo de circunstância. Sei que Deus trabalha na minha vida, me corrigindo, me punindo, me usando, me exaltando, abrindo porta, fechando porta. Deus trabalha no meu caráter, e eu sei que no finalzinho mesmo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja do Senhor, tudo o que nós precisamos, nesse particular, é saber qual é a maior necessidade nossa. Não é de ordem física, não é alimento, não é saúde, não é proteção, não é moradia, não é casamento. A maior necessidade nossa é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, se envolver com o reino, com as coisas do Senhor, priorizar isto como a nossa vida, o reino de Deus. Agora fique sabendo, Paulo falou, Deus vai suprir. Quando você prioriza o reino de Deus, sabe o que acontece? Aí não vai faltar o pão, a moradia, a saúde, porque as outras coisas serão acrescentadas. Eu me lembro a época que eu estava em Porá, não problemas de ordem de Porá, mas de família, minha mesmo, uma série de coisas. Eu fui um dia meio atribulado para a igreja, e no meio do culto da palavra, levando um profeta lá e falou uma palavra comigo, que diz o seguinte: meu servo, cuide dos meus interesses, que eu vou cuidar dos seus. Aleluia. Cuide da minha obra, eu vou cuidar dos seus interesses, né? Busque o reino de Deus, centralize sua atenção nas coisas do Senhor, não disperse. Paulo antes falou, tudo que é bom, verdadeiro, justo, maravilhoso, nisso pensai. E quando você se envolve com as coisas de Deus, com o reino de Deus, como prioridade número 1 na sua vida, irmão, não preocupe mais nada não, que tudo Deus vai suprindo. Tudo Deus vai suprindo. Mas quando você fica numa correria desenfreada atrás daquilo, você não recebe. O povo de Deus tem que acalmar o coração. O título dessa palavra aqui que eu coloquei: fé que promove paz interior, descanso, alegria a despeito das circunstâncias. Fique em pé comigo. Aleluia.